Compartilhamento de área produtiva e PDE. Dois temas distintos, mas que agora precisam trabalhar de forma unificada para atender o gerenciamento de risco. Mas você sabe como fazer isso? O gerenciamento de risco é uma atividade nova, pelo menos para a indústria farmacêutica, que veio para ficar. Na verdade, ela muda completamente todo o conceito, toda a cultura da indústria farmacêutica, que estava muito acostumada a trabalhar apagando incêndio. Então, muita coisa acontecia de errado, a indústria farmacêutica não sabia o porquê, abria desvio, saía abrindo controles de mudança e tentava ficar apagando incêndio e não saía do lugar. Com a publicação do novo marco regulatório, a Anvisa preconiza que todos os riscos sejam previamente identificados e eles devem ser mitigados, ou seja, a gente tem que trabalhar para propor ações principalmente preventivas e corretivas, caso desvios aconteçam, mas a gente vai trabalhar muito com ações de melhoria contínua para mitigar esses riscos, ou seja, a gente tem que provar que essas ações elas são eficazes, né? E que elas vão não só reduzir o risco, como muitas vezes evitar a ocorrência do desvio. Nós vamos trabalhar agora com a tendência de ocorrência do desvio, monitorar, verificar se esses desvios que já aconteceram no passado, se as ações foram eficazes para que eles não ocorram novamente. A gente vai trabalhar muito com a prevenção. Tá, entendendo o conceito um pouquinho de compartilhamento de área produtiva e de gerenciamento de risco, como é que a gente vai trabalhar essas duas atividades? Na verdade, o gerenciamento de risco você já precisa conhecer as ferramentas, já tem que ter um bom conhecimento de sistemas da qualidade para estar implementando. E como é que a gente trabalha então? Compartilhamento de área produtiva e PDE mais gerenciamento de risco. Na verdade, é o seguinte, antigamente, né, a gente tinha as normativas da Anvisa que determinavam em que área determinado produto deveria trabalhar. Então, por exemplo, os antibióticos altamente sensibilizantes, a gente já tinha um conhecimento prévio de alto poder de sensibilização, né, em pacientes. Então, a gente já sabia que deveria dedicar essas áreas para a produção de cefalosporínicos, de penicilânicos, mas era tudo muito mandatório. E a gente também tinha conhecimento a respeito dos hormônios e tudo mais. A questão é, dentro de uma planta, de uma área multipropósito, o que eu posso compartilhar e o que eu não posso compartilhar com segurança, do ponto de vista principalmente do paciente, não só olhando o aspecto relacionado à qualidade durante a produção. Então, do ponto de vista do paciente, a gente tem agora os relatórios de PDE, que são relatórios de avaliação toxicológica, onde você não tem só um valor que você vai trabalhar, né, onde você vai determinar um novo limite para a validação de limpeza. Você vai ter uma avaliação toxicológica completa de um determinado IFA dentro de um medicamento, dentro de uma forma farmacêutica, e de acordo com os efeitos críticos que você obtiver desse relatório, obviamente elaborado por um toxicologista experiente, você, de acordo com os riscos, os efeitos críticos e o resultado, você vai verificar se é possível ou não compartilhar determinado medicamento dentro de uma área, uma rota produtiva de multipropósito. Então, dentro do gerenciamento de risco, né, baseado nos resultados de PDE, vai ficar muito nítido quais são os riscos associados a este compartilhamento do ponto de vista de qualidade, de segurança do paciente, até mesmo do colaborador. Se eu tiver, por exemplo, uma substância extremamente tóxica, com um efeito teratogênico, de carcinogenicidade e um potencial genotóxico, por exemplo, eu vou ter que pensar duas vezes com relação aos riscos, na seguinte situação: eu posso ou não compartilhar? Qual é o risco de eu compartilhar essa área? Então você vai estar avaliando dentro do seu gerenciamento de risco todos os possíveis modos de falha, ou seja, tudo aquilo que pode dar de errado,
vai identificar, né, os defeitos decorrentes desses modos de falha e a causa raiz. E o ponto de controle é quais serão os mecanismos que você vai ter para identificar e evitar com que esses desvios aconteçam. Então, se você tem um potencial altamente tóxico de uma determinada molécula, você tem mecanismos no seu dia a dia, na sua rotina, para evitar um potencial de contaminação cruzada e o que pode acontecer caso haja um limite ainda mais uma situação de limite fora da especificação em termos de residual de validação de limpeza, o que pode acontecer do ponto de vista do paciente com relação à saúde, se ele absorver, né, se ele fizer, a administração de um medicamento contaminado com uma substância altamente tóxica. Então, todas essas questões você precisa avaliar dentro de um gerenciamento de risco, de compartilhamento de área produtiva, não se limitando à área produtiva, porque quando a gente pensa em compartilhamento, a gente tem que pensar do recebimento da matéria-prima até a expedição do produto acabado. Então, toda a parte de armazenamento, a parte toda de controle de qualidade, os analistas em contato com esses insumos e o produto acabado, esse produto e esse fazer altamente tóxico, qual é o risco para a saúde desses analistas, dos operadores, dos colaboradores que vão trabalhar na área de armazenamento, principalmente se eu tiver um cenário aí de acidentes, de derramamento, a questão relacionada à exposição desses colaboradores, né? Então é importante também dentro do relatório de PDE, já fazendo um gancho aí, tá avaliando o potencial de irritabilidade cutânea, irritação ocular, de sensibilização cutânea, para determinar não só a questão do compartilhamento de área, se pode ou não, mas para identificar se os EPIs que os colaboradores estão utilizando são os mais corretos, se não há prejuízo para a saúde dele. E nesse sentido também, de acordo com os resultados do relatório de PDE, a gente vai determinar as instalações. As minhas instalações estão adequadas? As minhas utilidades, pensando principalmente em HVAC e sistema de exaustão, são suficientes para eu eliminar ou pelo menos reduzir o risco de uma de alta exposição, de levar prejuízo aí à saúde do colaborador? Eu tenho essas medidas seguras? Então, de acordo com o resultado do PDE, a gente vai determinar, eu posso trabalhar numa área multipropósito, eu não tenho uma substância tóxica, o risco é baixo, ok, eu posso compartilhar, ou não. O risco já é moderado, eu já tenho aí problemas em produzir em campanha por conta da grande quantidade de pós que a gente pode estar gerando e qual é o risco disso. Eu tenho que partir por uma linha dedicada ou não? Eu tenho um alto potencial tóxico, os efeitos críticos são realmente perigosos para a saúde e eu já tenho que partir para uma área completamente segregada. Então, pensando em toda a cadeia de produção do medicamento, do recebimento, produção, análise desses insumos e do acabado e até a expedição, eu tenho que pensar em todos esses riscos e o relatório de PDE vai me dar um norte para dizer se eu posso compartilhar ou não. Enfim, e se você quiser saber mais a respeito de gerenciamento de risco, de PDE, siga-nos no nosso canal, se inscreva, fique de olho no nosso portal farmacêuticas.com.br e também no nosso site de cursos, cursosfarmacêuticas.com.br. E se você gostou, deixa um like, a gente se vê em breve. Até já!